Né? Me conta aí como é que é, cara. Como que você começou? Como foi o comecinho? Como que a música te tocou? Pô, eu sou apaixonado por música, né? É uma paixão, assim. Amo ouvir música, tocar, tudo que tem a ver com música, eu gosto muito, né? E acho que tem a ver com meus pais, né? Sempre quando me perguntavam se meus pais tocavam, eu falava que não, né? Mas, na verdade, minha mãe, ela toca piano erudito, né? E eu lembro de ela tocando piano erudito em casa. E minha mãe depois me contou a história que minha bisavó era pianista de música erudita. E era, Entendi. fazia apresentação e tudo. E minha mãe herdou até partituras que tem na casa da minha mãe até hoje, né? Então, minha mãe já tocava piano, né? E meu pai é apaixonado por música também, né? Meu pai, eu me lembro quando pequeno, meu pai me levando nas casas noturnas de São Paulo para ouvir música. Então isso me marcou muito, porque a gente ia ouvir música ao vivo, né? Ele me levava até no Baiuca, lá na Praça Roosevelt, né? Uhum. Lugares importantes. E às vezes eu viajava para o Rio, porque meu pai trabalha na área comercial, e ele ia muito para o Rio. E às vezes eu ia com ele, ele me levava no Mistura Fina, lá na Lagoa, né? Tinha um lugar chamado Castelinho, e aquilo, putz, ficava na minha cabeça, né? E o baixo, na noite, assim, se destaca bastante, né? Eu ficava vendo o contrabaixo ali, olhando, né? Falava, pô, é tão legal esse instrumento. E aí, quando eu fiz 12 anos, era bem pequeno, né? Quando eu fiz 12 anos, o meu pai me deu um disco de Stanley Clarke, né? Pô, Stanley Clark. Mas só uma Stanley... perguntinha, ali onde você assistia, que seu pai te levava, que tipo de música que rolava ali? Então, rolava música brasileira, jazz, era isso que rolava. Se bem que eu me lembro dele me levando também no Voo Vivendo, por exemplo, para ouvir choro, né? Meu pai gostava de música, ele gostava de samba, música legal, swingada, ele gostava. E a Desculpa gente mais uma entrava... vez. Isso aí tudo é no Rio que você falou. Não, em São Paulo. E, às Ao vou vezes, vivendo. A É em São Ceciliana Paulo. mistura fina lá no Rio e tal, quando o pai. Não era isso? que Isso. meu pai às vezes ia para o Rio e de vez em quando ele me levava, entendeu? Eu lembro assim de algumas vezes ir para o Rio. Entendi. Mas meu pai é de São Paulo, a gente é de São Paulo, né? Sim. E aí essa coisa de Stanley Clarke, eu ganhei um LP do Stanley Clarke, né? Putz, fenomenal. Só que na minha casa meu pai ouvia muito Oscar Peterson, ele gostava do Ray Brown, meu pai falava do Ray Brown, né? A gente ouvia Liz Regina, Gal Costa, né? E meu pai sempre falava, eu escuto contrabaixo, tinha essa coisa, sabe? Então a música veio ali, né? Depois teve um show do Stanley Clarke, olha só, num circo na Rua Augusta, que era um circo casa de show, assim, no final da Rua Augusta, ali próximo do centro. E aí minha mãe que me levou nesse show do Stanley Clarke. E, meu, um show assim lotado, sei lá, tinha 2.000 pessoas, lugar grande mesmo, um circo grande. E o Stanley Clarke, showman, né? Aquela coisa, o cara é o Michael Jordan do baixo, né? É o gênio do contrabaixo, né? Então eu ficava vendo ele tocar e aquela coisa. Então essas coisas me pegaram, né? Uhum. E só mais uma historinha rápida. Minha mãe, como gostava de música, tocava piano, erudito, tudo, ela pôs eu e minha irmã para estudar no clã, que Do era a Zingo. escola do trio, né? Tá, verdade. Já Fenomenal. ouvi dessa escola já. É. Quando a gente era pequeno. Nessa época eu nem tocava contrabaixo. Mas eu lembro de fazer iniciação musical, como eu sou muito tímido, sempre fui muito tímido, né? Eu ficava meio com vergonha de ter aula, né, aquela coisa de teoria musical e tal. Mas eu lembro algumas coisas. Eu lembro de estar lá esperando e estar tendo aula do Luiz Chaves, imagina, um super contrabaixista que Uhum. era do Zingo. Eu ficava observando a aula dele, assim, contrabaixo, né? Ela usava o arco, às vezes o pizzicato, né? E me chamava a atenção, gostava muito. E depois teve uma apresentação do clã, né? Que foi no MASP. Foi uma coisa muito bacana. E aí teve uma hora da apresentação que a G Cortes, né? A contrabaixista G Cortes, e eu pequeno ali na plateia, vendo assim, a contrabaixo, umas coisas que eu me lembro, assim, né? Então, essa paixão pelo contrabaixo veio por tudo isso. Era o Ray Brown em casa, era o Stanley Clarke vendo o show, era ver a G Cortes tocar lá no MASP, o Luiz Chaves, e o Luiz Chaves fazendo uma parte, né? O Luiz Chaves, mais para frente, quando eu trabalhei como produtor musical na TV Cultura, viu, Rafa? Essa história foi legal, que eu estava na TV Cultura e o Luiz Chaves faleceu, né? Infelizmente, enfim. E a gente teve a ideia, na época eu estava lá na área de produção musical, tivemos a ideia de fazer um especial sobre o Luiz Chaves.
que foi o primeiro programa que depois virou uma série chamada Mosaicos, que foi uma série que a gente fazia homenagens a grandes músicos. Uhum. Eu assisti O alguns primeiro episódios. foi do Luiz. Sim, foi um programa muito bacana, graças a Deus. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse programa com a equipe linda, né? Com o diretor, que era o saudoso Nico Prado, né? Grande diretor, que é amigo do Maurício Valim, né? Era amigo, né? O roteirista era o Alexandre Pavan, né? E a gente, primeiro programa foi sobre o Luiz Chaves. Então foi uma coisa assim, você vê as coisas da vida, né? Eu conheci naquela época, virei contrabaixista, fui parar na TV Cultura e fizemos um especial sobre o Luiz Chaves. Então, coisa bonita, né? De lembrar, né? Mais ou menos isso. Pô, você chegar a trabalhar com um cara que foi teu ídolo, que foi tua inspiração no começo, isso é uma realização, né? É como se fosse a coroação daquelas coisas. Você começa a sua vida como músico, pô, tô fazendo a coisa certa, aí de repente acontece uma coisa dessa, é a coroação. Não, você tá no caminho certo.